Fala, meu querido, chegamos com a segunda questão aqui do vestibular do Albert Einstein. E nessa questão a gente vai falar um pouquinho sobre momento e torque. Esse tema aí que tem sido recorrente em vestibulares nos últimos anos. E a gente conta para você o exemplo do Mobile, que é esse desenho que a gente tem por aqui. E é interessante essa questão porque ela vai um pouquinho mais além. Ela não é clássica como os outros exercícios em que ele coloca apenas dois corpos e compara aí as distâncias e relaciona com o peso. Aqui a gente coloca três objetos, né, que são representados pela Terra, o Sol e a Lua, e pede para a gente fazer um pouquinho de análise e a gente vai tomar um pouquinho de cuidado para resolver. Mas se você chegou até esse vídeo, com certeza você está com alguma dúvida, eu espero que a gente possa te ajudar. E se você já está aqui, se inscreve aqui no canal, nos ajude cada vez mais a chegar a tanto só. Então ele está falando assim, o móvel é composto por duas hastes, tá bom? E cinco fios e três objetos pendentes. Então a gente tem os duas hastes aqui, os cinco fios aqui e os três objetos. Cada um tem a sua representação de massa, massa do Sol, massa da Lua e massa da Terra. Então cada um tem a sua relação aqui, tem o seu símbolo para massa. Sabendo que o móvel está em equilíbrio com as hastes em posição horizontal, expressando as massas das hastes e o dos fios, então a gente não considera aqui o centro gravitacional, ou seja, de gravidade da haste que está projetando, então a gente desconsidera o peso da haste e o peso dos fios aqui também. Ele quer saber a razão entre a massa da Terra, do objeto Terra, e do objeto Sol que a gente tem aqui. Vamos lá, então, vamos começar a relembrar um conceito aqui que eu acho que é fundamental para a gente resolver. A gente fala, aqui, deixa eu arrumar aqui a minha figurinha. A gente começa dizendo que o momento ou torque ele é dado como mais ou menos a força vezes a distância. O que é isso, né? Quando a gente fala desse conceito de mais ou menos, a gente diz que esse torque ou momento, quando a gente adota como referência, né, no sentido anti-horário, a gente adota que isso aqui é positivo. No sentido horário, o momento é negativo. O que eu quero dizer com anti-horário? Se a gente pegar a força que puxa esse bloco para baixo, aqui nesse caso, em relação ao eixo, ele faz uma força para cá, certo? Então ele faria uma força para cá que faz com que a partir desse eixo, ele girasse no sentido anti-horário. Então esse momento aqui seria um momento positivo, que seria o produto entre a força que o puxa para baixo e a distância até o eixo, que é o ponto onde ele vai girar em torno desse ponto aqui. Muito bem. Então a gente vai fazer a análise em cima dessas figuras que a gente tem aqui. Eu acho que o mais simples é a gente começar aqui o do Sol e da Lua. Por quê? Porque aqui a gente já tem as duas, né? O eixo de rotação estaria nesse ponto, onde ele vai girar para cá ou para lá. E como a gente sabe que isso aqui está em equilíbrio, eu vou até grifar essa informação, ó, ele está em equilíbrio. Se ele está em equilíbrio, a gente pode dizer que a somatória dos momentos é igual a zero. Então a gente é um conceito importante, é igual a zero quando acontece o que a gente chama de equilíbrio, certo? Então, nessa situação que a gente tem esses dois corpos, tanto do Sol quanto da Lua, a gente pode falar que o momento do Sol mais o momento da Lua, tudo isso tem que dar igual a zero. Então, podemos começar daí, porque uma vez que eles estão em equilíbrio, isso está descrito aqui no enunciado. Tá? O que é o momento do Sol, né? A gente vai começar com ele aqui. Esse momento do Sol vai ser dado como o peso do Sol, que é o que está puxando ele aqui para baixo, né? Deixa eu arrumar aqui a minha canetinha. Opa, não, ó. Ele tem um peso puxando ele aqui para baixo, que é essa força, é o peso do Sol. E esse peso do Sol aqui vai ser, veja, ele vai girar aqui, se estivesse analisando apenas o peso do Sol, ele giraria no sentido anti-horário, né? Esse sentido anti-horário aqui que a gente tem revela para a gente um momento positivo. Então é mais o peso do Sol vezes a distância até o eixo. Essa distância aqui a gente usa 30 centímetros. Então eu posso fazer que é vezes 30.
ok? Então veja que momento, vale a pena a gente tomar, momento é a força, peso, vezes a distância que ele tem daqui. Agora veja esse momento da Lua, né? O momento da Lua, ele está no sentido, se ele fosse girar aqui, ele giraria para baixo, giraria nesse sentido, né? Giraria, a força que puxa aqui era para baixo. Então, esse movimento aqui da Lua faria ele girar nesse sentido. E esse sentido aqui é o sentido horário. O sentido horário a gente toma como referência o sinal negativo do momento. Então, eu faria o peso da Lua vezes a distância até o eixo. Essa distância até o eixo ela é de 60 centímetros. Perceba que eu poderia usar aqui metros, mas como as duas estão em centímetros, não tem problema. Isso daqui vai ter que ser igual a zero. Então a somatória desses dois momentos deu igual a zero. Quando a gente resolve isso, a gente pode melhorar, né? Colocar aqui no lugar de peso, colocar massa vezes a gravidade da Lua. Vezes 30 é igual. Ó, o que que eu vou fazer? Eu vou passar esse termo para o outro lado. Ele vai ser a massa da Lua vezes a gravidade vezes 60. Você concorda comigo aqui que peso, acho que você conhece essa fórmula, né? Peso, que é essa força que puxa para baixo, é dada como massa vezes gravidade, né? Então, tanto do Sol quanto da Lua, a gente colocou como m vezes g. E já passei esse sinal negativo para o outro lado para manter uma igualdade aqui. Só passei esse termo para o outro lado da igualdade. Quando a gente faz isso, olha que beleza que a gente faz. A gente pode cortar as gravidades. E aí a gente consegue descobrir uma relação entre a massa do Sol e a massa da Lua. Se você quiser até simplificar um pouquinho mais, você pode simplificar o 60 por 30 e falar que aqui é 1 e aqui é 2. O que que isso gera para a gente? A gente pode dizer que a massa aqui, eu chamei de massa do G, né? Massa do G é massa do S, massa do Sol. Que a massa do Sol aqui é igual a duas vezes a massa da Lua. Maravilha. Então aqui a gente já tem, puxar aqui, massa do Sol é igual a duas vezes a massa da Lua. Então já é uma primeira informação importante, porque a gente já consegue estabelecer uma relação entre a massa do Sol e a massa da Lua, mas não ainda o que eu quero. Eu quero saber a massa da Terra e a massa da Lua. Tá bom. Vamos fazer agora para a segunda situação, que de novo o momento aqui está em equilíbrio. Então, nesse caso, o que que a gente tem? Agora a gente tem nesse sentido, a gente tem a força peso, agora peso da Terra, né? Vamos puxar aqui, ó. Quem está puxando ele para baixo, opa, quem está puxando ele aqui para baixo é o peso da Terra. Então, puxa ele aqui para baixo, e aí eu posso dizer que, como ainda há o equilíbrio, a gente pode dizer que o momento da Terra mais o momento dos dois corpos aqui, né, que puxam ele para baixo aqui, o que que eu posso dizer? O momento aqui, o momento do sistema, né? O momento da Sol e Lua, vou chamar de SL, isso tudo é igual a zero. Porque o que puxa ele para baixo são essas duas forças, o peso do Sol e o peso da Lua. Não é verdade? Então, nesse caso, o que que a gente tem aqui, né? Continuando. A massa da Terra, está vendo que ela está em relação a esse ponto, a esse eixo, ela gira no sentido anti-horário, então ela é positiva. Então fica mais, no sentido anti-horário é positivo, o peso da Terra vezes a distância. Essa distância até o eixo dá 20. Mas aí, nesse caso, né, o sistema Sol e Lua, eles estão ele está sendo puxado para baixo com essa força aqui, ó. Essa, esse lado está sendo puxado pela soma das duas massas. Então eu posso dizer que com o sinal negativo, porque ele vai girar no sentido horário, ele é menos a somatória do peso do Sol mais o peso da Lua. Percebeu por quê? Porque quem está puxando ele para baixo? Os dois corpos. Quem puxa aqui são as duas forças peso, vezes a distância que aqui é 50. Deixa eu puxar aqui, eu vou colocar, deixa eu diminuir um pouquinho essa distância para a gente colocar aqui e caber numa linha só. Então, rapidinho aqui, ó. Do lado de cá, eu vou ter um mais o peso da Terra vezes 20 menos
a soma do peso da Lua mais o peso do Sol, vezes 50, isso é igual a zero. E perceba que essa soma que ele está falando aqui é porque do lado direito aqui ele é puxado pelos esses dois pesos. Tá bom? Então fique esperto quanto a isso, porque isso é uma análise que, se você não tiver muito cuidado, você pode acabar escorregando e errando a sua questão aqui nessa parte. Pronto, quando a gente faz isso, o que que a gente descobre? A gente vai montar aqui, que no caso é a massa da Terra vezes a gravidade vezes 20, e aí eu vou passar tudo para lá. Esse termo aqui, PL mais PS vezes 50, passa para o outro lado e fica a, aí aqui, M da Lua vezes a gravidade, mais o M do Sol vezes a gravidade, vezes 20. Pronto. Quando a gente pode remontar essa equação aqui como a massa da Terra vezes a gravidade vezes 20, e aqui a gente pode colocar o G em evidência, né? Como tem G nos dois termos, a gente pode falar que a massa da Lua, aqui que a gente tem, ó, a massa do Sol é duas vezes a massa da Lua. Então a gente pode colocar aqui, eu nem vou colocar em evidência ainda, eu vou colocar aqui é duas vezes a massa da Lua vezes a gravidade. Isso tudo vezes 20. Vezes 20? Não, vezes 50, né? Coloquei 20 aqui. É 50 que a gente tinha achado essa distância. Pronto. Vezes 50. Aí, o que que a gente vai aqui continuar o nosso sistema, né? A gente pode escrever, que vamos colocar mais para cá, que é a massa da Terra vezes a gravidade vezes 20. Tudo isso é igual a 3. Você está vendo que 1 ml mais 2 ml dá 3 ml vezes a gravidade, vezes 50. Não é verdade? Então a gente pode agora simplificar esse G com esse G e fazer aqui a razão. Ó. Passa o ml dividindo, deixa ele isolado, né? E a gente pode escrever que MT dividido por ml, você viu o que eu fiz, ó? Eu passei esse termo dividindo, e aqui em cima sobrou quem? Sobrou 3 vezes 50, isso dá 150 sobre o 20 que vai passar dividindo aqui, ó. 20 passando dividindo nesse termo. E aí a gente chega na solução, ó. Chegamos aqui que a massa da Terra sobre a massa da Lua, isso dá igual a 150 por 20, isso dá 7,5. Esse valor aqui é o valor que a gente descreve como a razão entre a massa da Terra e a massa da Lua. Isso dá 7,5. E aí a gente chega nessa alternativa aqui, ó. Vamos pegar aqui a alternativa E, né? A alternativa E, que é o que a gente estava procurando para resolver. Uma questão um pouquinho trabalhosa para fazer, né? Não era uma questão simples de resolução, mas que a gente chega na solução aqui com muito cuidado para não fazer nenhum deslize aí na resolução dessa questão. Beleza? Então essa é a questão de número 2 aqui da prova da Albert Einstein. Espero que você tenha entendido. Se você entendeu, deixa seu like aqui. Se você ficou com alguma dúvida, manda seus comentários para a gente poder te ajudar. Grande abraço e até a próxima. Valeu!